Olá, pessoal. Neste vídeo, nós vamos aprender a realizar a criação de topologia em um banco de dados, no caso, um GeoDatabase. Então, nós vamos retomar o que é a topologia em si e como nós podemos aplicar regras topológicas dentro de um GeoDatabase que nós temos ali criado no ArcGIS Pro. Bem, conceitualmente, né, topologia em sistema de informação geográfica ela refere-se às relações espaciais entre as feições, né? No caso, feições, estou me referindo a feições vetoriais. E que tipo de relações são essas? Basicamente, relações de conectividade, adjacência, também chamado de vizinhança, e pertinência ou contenção. Ou seja, não se trata apenas de onde os objetos estão, mas como eles se relacionam entre si no espaço, tá? Então, sem topologia, em um banco de dados geográficos, podem acontecer alguns erros. Por exemplo, pode acontecer de polígonos estarem sobrepostos indevidamente, linhas estarem desconectadas, pontos estarem fora de uma área correta. Então, esses erros, o que eles geram, né? Eles comprometem as análises espaciais e as decisões baseadas nesses dados. Então, de forma prática, né, a topologia ela é essencial para garantir a consistência espacial dos seus dados. Então, vamos imaginar, numa situação de planejamento urbano, nós esperamos que escolas devem estar dentro de quadras, ou seja, toda escola está localizada em uma determinada quadra, né? Outra situação, em cadastro urbano, as quadras elas não podem se sobrepor. Por outro lado, em redes viárias, né, rodovias, ou mesmo vias urbanas, elas devem ser o quê? Contínuas, sem interrupções, sem interseções inválidas. Então, a topologia ela vai funcionar como uma espécie de um mecanismo de validação espacial, tá? Então, esse é o conceito e a importância da topologia nos projetos de geoprocessamento. Então, para nós entendermos isso na prática, vamos aplicar algumas regras topológicas usando aí o software de SIG ArcGIS Pro. Então, aqui vocês estão enxergando a tela, né, do meu ArcGIS, e eu tenho aqui um projeto que eu abri, que se chama Topologia, e esse projeto ele tem um banco de dados também chamado topologia.gdb, que é Geodatabase. Então, nesse projeto, neste caso, eu tenho duas feature datasets, uma chamada DF e outra chamada SP. Então, dentro dessa feature dataset DF, eu tenho algumas camadas, tá? Camadas vetoriais. Eu tenho camadas aqui de pontos, no caso, escolas públicas, estação de metrô, algumas camadas de polígono, como quadras, setor, unidade hidrográfica, e camadas de linha, como no caso aqui, rodovias e sistema cicloviário. Então, notem que a primeira questão aqui na topologia é você ter as suas camadas que você deseja aplicar suas regras topológicas dentro de uma feature dataset, tá? Esse é o primeiro requisito aqui no ArcGIS para você criar a topologia, ok? Bem, então, nós vamos agora efetivamente ao passo de criar a topologia. Então, aqui na nossa Feature Dataset, veja que eu estou aqui no painel catálogo, tá? Só lembrando que se vocês não estiverem enxergando esse painel, então suponha que não apareça aí para vocês, vocês vêm aqui em View e procurem Catalog Pane aqui, ó, e ele aparece para você. Então, o primeiro requisito é que seus arquivos que você deseja aplicar as regras topológicas estejam dentro de uma Feature Dataset. Tá? Então, nesse caso, eu vou aplicar sobre essa Feature DF aqui. Com o botão direito do mouse, a opção nova, eu vou escolher topologia. Tá? Ele vai abrir aqui uma janela para que nós façamos algumas configurações. Então, a primeira delas é o nome dessa topologia que eu quero criar, tá?
Então, no caso, ele está pegando aqui como sugestão o nome da feature dataset, underline topologia. Você pode manter esse nome ou alterar. Você vai aí manter o mesmo padrão aqui de tolerância que ele está sugerindo, não precisa alterar isso aqui. E um ponto importante é que você deve selecionar as suas feature classes, né, que estão nessa feature dataset DF, que você deseja aplicar as regras topológicas. Então, para esse exercício, eu vou marcar aqui algumas features, como escolas, quadras e rodovia, tá? Se você, no seu projeto, precisar validar a topologia de todas as feições, você pode marcar todas sem nenhum problema, ok? Bem, então nós estamos aqui no passo de definição das features que vão ter a sua topologia validada. Então, aqui nessa opção Next, nós vamos para a etapa de adicionar ou definir as regras topológicas, tá? Então, nessa janela aqui, nessa opção Rules, ele vai permitir que daquele conjunto de features que eu marquei na janela anterior, eu defina as regras que eu quero aplicar. Então, a primeira regra que nós vamos aplicar, vamos imaginar que nós queremos que toda escola pública, no caso aqui, esteja coberta, né, ou esteja dentro, digamos assim, de uma determinada quadra, né? Então nós vamos escolher a regra que representa essa demanda, né, do nosso projeto. Então aqui no caso é essa must be covered by boundary of, tá? Então eu tenho um ponto dentro de uma área, ok? Então nesse caso eu posso escolher essa regra se eu espero que a escola esteja no limite da quadra, que não é muito usual, ou se eu quiser que a escola esteja dentro da quadra, que é mais adequada para o nosso caso. Então, essa terceira regra, must be properly inside, tá? Então, eu espero que o ponto, no caso escolas, esteja dentro de quem? De uma área. E essa área, no caso, qual é a feição? As quadras, tá? Notem que quando eu escolho a regra, aqui ele vai contrastar um arquivo de pontos com um arquivo de áreas. Então veja que aqui ele só me deu a opção de selecionar feições de área, tá vendo? Porque o arquivo de ponto entrou aqui nessa feature número 1, ok? Então o que essa regra me garante? Que nenhuma escola esteja fora de nenhuma quadra urbana, ok? E eu posso ir adicionando outras regras. Então, uma segunda regra, vamos imaginar que nós queremos checar, né, garantir que quadras não podem se sobrepor. Então, eu venho aqui em quadras, veja que agora eu tenho outro conjunto de regras, porque quadras é polígono, e eu vou procurar uma regra chamada must not overlap. Então, notem que aqui entre parênteses só tem um termo escrito, tá vendo aqui, área? É quando as feições desse arquivo vão ser confrontadas entre si. Então veja que ele não abre aqui para mim a opção, mesmo eu clicando, para selecionar um segundo arquivo, diferentemente quando eu tenho esses parzinhos. Então lembrando que as validações topológicas, elas podem ser aplicadas em arquivos individuais, ou seja, nas feições dentro daquele arquivo, ou entre feições que estão em arquivos separados, tá? Então, o que essa regra aqui ela vai me garantir, né? Ela vai me garantir que eu não tenha inconsistências na questão do parcelamento urbano, né? Porque na realidade nós não temos uma quadra se sobrepondo à outra. E assim nós podemos ir selecionando. Então, aqui, rodovias, olha, eu quero aplicar uma regra para garantir que elas não se auto-intersectam, né? E essa regra é must not self-intersect. Então, must not self-intersect. Então, de novo, as linhas dentro desse arquivo rodovias não podem se auto-interseccionar, tá? E posso ir definindo, vamos colocar mais uma regra aqui, quantas regras forem necessárias para o meu projeto, tá? Também eu não quero que rodovias se sobreponham, né? Então, eu tenho aqui uma forma de garantir duplicidades, né, de segmentos viários. Então, imagine que uma rodovia foi desenhada 2 vezes, ou uma parte dela, né? Então eu posso escolher must not overlap, tá? De novo, observem que só tem
um termo aqui entre o parênteses, então estou olhando as feições dentro desse mesmo arquivo. Uma outra regra que é interessante aqui em rodovias é não podem se interseccionar. Qual que é a diferença dessa regra aqui para aquela primeira, né, de autointersecção? Aqui eu não posso ter um arquivo, um trecho de rodovia, por exemplo, um trecho A, que cruza com um trecho B, por exemplo. Né? Então, se nós imaginarmos numa situação de malha viária urbana, você não pode ter uma rua que passe por cima, ou cruze, né, melhor dizendo, outra rua. Agora, essa aqui de autointersecção é como se fosse o mesmo trecho se autointerseccionando e não trechos distintos, tá? Então, veja que aqui eu tenho algumas regras, o ArcGIS vai deixando eu adicionar quantas eu quiser aqui, mas para o nosso exercício pode ser o bastante, tá bom? Bem, então, nesse momento, nós podemos aqui em Next, tá? Então, aqui ele vai dar um resumo do que nós estamos configurando. Então, esse é o nome da topologia, né? Que nós vamos adicionar ao nosso mapa, as tolerâncias, as feature classes que vão entrar nessa análise topológica, as regras que nós aplicamos, tá? Então, finalizando aqui, ele está criando a topologia, tá? Então, se nós voltarmos aqui para a nossa feature dataset, se eu pedir para dar aqui um refresh nessa feature, eu vejo que aparece agora um arquivo chamado topologia aqui, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos, antes de carregar esse arquivo para a nossa área de visualização do mapa, nós precisamos validar, né, essa topologia. O que isso acontece? É nesse momento que eu clico com o mouse com o botão direito, aqui no arquivo topologia, e peço para ele validar que o SIG vai exatamente verificar, né, automaticamente aqueles erros que eu pedi para ele checar, se quadra está sobrepondo, se rodovia está se interseccionando e tudo mais. Esse processo ele vai demorar em função da quantidade de regras que você aplica, da quantidade de features que você está considerando, da capacidade da sua máquina, tá? Então aqui foi bem rápido. Bem, então agora nós vamos visualizar e interpretar esses erros, tá? Então como que realizamos isso, né? Então aqui vocês estão vendo aqui o limite, né, do Distrito Federal. Eu só vou desligar esses layers aqui e vou carregar esse arquivo que eu validei. Então ele vai abrir aqui para mim o quê? O arquivo de topologia que nós criamos e vai trazer as feature classes que participaram dessa validação topológica. Então, no caso, ele só trouxe essas três porque foram as que nós definimos, tá? Então, aqui é uma forma de nós entendermos os erros, né, que vão aparecer no nosso mapa. Então, eu vou aqui só organizar um pouco melhor a visualização. Quando nós expandimos aqui o arquivo topologia, vocês veem que tem erros de pontos, erros de linha e erros de polígono, tá? Então, os erros eles aparecem no mapa como símbolos específicos. Por exemplo, se eu tiver um tipo de erro, né? Se eu tiver pontos fora de polígono, vai ser um erro. Se eu tiver sobreposição de quadras, vai ser outro erro. Se eu tiver intersecções inválidas em rodovias, vai ser outro erro. Então, cada erro vai representar uma violação de regra topológica, ok? Então, para que a gente observe um resumo, né, desses erros, uma forma mais intuitiva, antes disso, talvez a gente poderia observar aqui, tá vendo que eu posso desligar aqui, ó, esses erros, né? Então, por que que ele está considerando esse aqui um erro, né? Então, eu posso dar zoom para tentar entender. Quando eu desligo isso aqui, ó, ligo e desligo, eu vejo que isso é uma escola e que essa escola não está sendo o quê? Inserida em uma quadra. Então, ele está considerando que esse aqui é um erro, né? Então, aqui um erro no caso de ponto. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho uma outra situação. Se eu desligar, eu vejo que é outra escola, né? Então, se eu desligar os erros em ponto e ligar aqui em linhas, olha, ele vai me mostrar se eu tenho alguma situação
de erros de linha. Uma forma rápida também de verificar é assim, pessoal. Olha, eu posso olhar a tabela de atributos dos erros. Ó. Então, o botão direito, tabela de atributos, ele vai me mostrar aqui, ó, 193 erros do tipo de pontos, tá? Ele vai me mostrar aqui, ó, na tabela de linhas, 21 erros no tipo de linhas, tá? Então, por exemplo, quero verificar esse primeiro erro. Eu marco essa linha, venho aqui, ó, zoom to, tá? Aqui ele vai me ajudar a enxergar aonde que está o erro. Então, às vezes é difícil, né, a gente enxergar num zoom geral, ó, tá vendo, ó? Então, aqui ele está me falando que é um erro do tipo de linha. O que que aconteceu aqui, né? Então, tem como a gente verificar que tipo de erro é esse, ok? Bom, da mesma forma, aqui em polígonos, ó, eu venho aqui, tabela de atributos, eu tenho 233 erros em relação a polígonos, as áreas, né? Então, se eu marcar aqui polígono e desligar as linhas, olha, eu vou observar que ele vai indicar para mim lá, tirar os pontos também, ó, que está em vermelho, tá vendo? Ó? Então, ele está falando que isso aqui são erros, são sobreposições no caso de quadros, tá? Então, da mesma forma, eu seleciono a linha e peço para dar um zoom. Então, aqui, por exemplo, ele está falando que tem uma sobreposição de quadras, tá? Parece que não, ó, mas quando a gente avança um pouquinho, a gente vê que isso acontece, tá bom? Bem, então, a topologia, ela é essencial, né, para garantir a qualidade dos seus dados geoespaciais. Porque sem esse processo de validação topológica e de construção da topologia, as suas análises espaciais elas podem produzir resultados incorretos. Então, o que nós vamos fazer no próximo vídeo? Nós vamos aprender a como interpretar melhor esses erros e, principalmente, verificar possibilidades de correção, né, desses erros topológicos dentro do ArcGIS Pro, para que a gente tenha aí uma base, né, de dados topologicamente consistente. Ok, pessoal? Então, até mais.